Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso recanto, esse aconchego, né? Hoje está tão bom aqui dentro, né? E eu quero agradecer a equipe espiritual, que com certeza está aqui com a gente, está nos acolhendo. Vamos ter sempre um pensamento firme de fé, né? Vamos nos acolher na fé. Agora eu vou fazer uma oração de harmonização. Quem quiser pode fechar os olhos. Meu Deus, Tu sabes como nós desejamos intensamente acreditar em Ti e canalizar apenas para Ti toda a nossa fé. Ajuda-nos a tornar esse desejo uma realidade. Ajuda-nos a tomar consciência da Tua presença e buscar forças nela, em cada momento de nossas vidas, a cada desafio que possamos enfrentar. Faz, Pai, com que essa consciência reforce nossa fé em Ti, onde quer que iremos e em qualquer realização nossa. Que assim seja. Agora nós vamos ouvir a exposição da nossa amiga Denise. Boa noite a todos. Vou pedir licença para tirar a máscara para ficar melhor de ouvir, né? Nós continuamos estudando o livro, né? Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio. E hoje nós vamos falar do texto O Ministro Sábio. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que tem o título O Mandamento Maior, está o topo da moral do ensinamento espírita. Em vários trechos, né, dos livros, das obras básicas da doutrina espírita, nós ouvimos falar do mesmo ensinamento moral. E ele está relacionado à caridade. Inclusive tem um trechinho que diz o seguinte: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. A caridade é uma sentença que apresenta o maior valor democrático na acepção das virtudes. Por que democrático? Porque ela está ao alcance de todas as pessoas. Independe do credo, da raça, do lugar onde vivemos, da situação financeira que temos. Praticar a caridade está ao alcance de todos, em qualquer circunstância da vida. Nós podemos praticar a caridade de várias formas. Quando a gente fala neste assunto, nós pensamos já em doar um cobertor, né? Doar o alimento, abrigar as pessoas que estão nas ruas, proteger do frio. E esta é a caridade material e ela é muito importante. Nós vivemos num mundo material. Nós precisamos nos agasalhar. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos morar, ficar protegidos da intempérie, do frio, da chuva, né? Em algum lugar. Então, a caridade material, ela é, sim, muito importante. Mas ela não é a única. Existem várias maneiras de ser caridoso com o próximo. E aí entram os outros tipos de caridade, as outras coisas que nós podemos doar. Na vida do ser humano, é normal que a gente viva uma constante em busca da satisfação própria, né? Da alegria, das realizações, do nosso bem-estar. Só que, às vezes, a gente se deixa levar por essa satisfação pessoal e esquece um pouquinho do outro. E aí, como na vida tudo é equilíbrio, quando a gente pende muito para um lado e esquece o outro, ocorre o contrário, que é o desequilíbrio na vida. Então, a gente tem, claro, que cuidar da gente, né? Que ser caridoso conosco, né? Que nos prover, nós nos provemos de bem-estar, de saúde, de cuidados, mas não somos apenas nós. Nós somos todos. Vivemos em comunidade. Os demais que nos cercam também carecem de bem-estar, também carecem de auxílio, também carecem de remédios. Existe uma troca, né? É algo recíproco. As pessoas nos ajudam e nós precisamos de auxílio em vários momentos da nossa vida e nós também ajudamos os outros.
Às vezes a troca é direta, a pessoa me faz uma gentileza, a gente diz desta forma, né? E eu faço uma gentileza para essa pessoa, porque ela foi tão querida comigo, ela foi tão prestativa no momento que eu precisei, que eu quero ajudá-la assim que eu puder. Na primeira oportunidade, eu quero ajudar esta pessoa. Então, é uma troca de benfeitorias, é uma caridade recíproca. Mas, às vezes, a gente ajuda alguém e esse alguém não retribui. Às vezes, porque não pode, e em outros momentos, porque não tem a compreensão do auxiliar o próximo, doar algo de si ao próximo. Está num outro patamar de entendimento da vida. Tem outra concepção, tem outros valores, não enxerga da mesma forma que a gente, e está tudo bem. Porque o que não retorna de uma fonte, acaba retornando de outra fonte em outro momento. A caridade, ela não é apenas doação de bens materiais, ela inclui a expressão fraternal e espiritual. Existe o que chamamos de caridade moral, que ela está relacionada às nossas atitudes. A caridade moral tem a sua base na compaixão, tem a sua base na empatia, tentar entender como é que o outro se sente no lugar onde ele está. Como eu me sentiria se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Se eu tivesse vivido as situações que aquela pessoa viveu, como eu seria hoje? O que eu estaria fazendo? Será que eu estaria agindo da mesma forma? Isso é empatia, é tentar entender por que o outro é do jeito que ele é. Por que ele está agindo da forma como ele age, de acordo com aquilo que ele viveu, que não é o que eu vivi na minha vida. Nós temos caminhos diferentes, nós temos experiências diferentes. Nós temos visões de mundo diferentes. Então, ter empatia com o próximo é não julgar, não diminuir, não pensar, será que ele merece que eu ajude ele ou não? Vou pensar se ele merece, né? Eu vou pensar se ele se esforçou. Porque, na minha concepção, de repente, o próximo não se esforçou para estar num lugar melhor, então ele nem merece que eu ajude, ele tem que aprender sozinho. E a gente começa a se perder nesse caminho, né, de julgamentos e de pré-concepções e pré-julgamentos em relação ao próximo, e a empatia vai pelo ralo abaixo, porque a gente se esquece de pensar e de lembrar que a pessoa que está ali diante de mim teve um caminho de vida diferente, teve uma dor diferente, teve uma dificuldade diferente, teve um sofrimento diferente, aprendeu a viver a vida de uma forma diferente, aprendeu a se defender e se proteger de uma forma diferente. É por isso que ele é tão diferente de mim. Caridade é uma doação. Quando eu penso em caridade, eu estou doando. Doando não só o bem material, mas doando aquilo que eu sou também. Doando aquilo que eu sei. Doando amor. Doando um ombro amigo. Doando um gesto, que é um abraço. Doando um sorriso. Tudo isso está incluso na caridade moral. Doando um ouvido compreensivo. Talvez o outro fale alguma coisa que eu não concorde. Ou que eu pense até que é um absurdo, mas aí eu me calo. Isso é caridade moral. É não entrar num embate para diminuir o outro e menosprezar a ideia do outro, porque ela é diferente da minha, porque ele pensa de outra maneira. Então, se ele pensa diferente de mim, eu vou lá e menosprezo ele, eu desvalorizo essa pessoa, desvalorizo aquilo que ela acredita. Isso é caridade, respeitar, né, a visão do outro, respeitar a individualidade do outro, o direito que ele tem de ser quem ele é. E aí tem um trechinho, né, de Jesus, claro, o nosso mestre, né, ele falou um monte de coisas e a gente sempre aproveita as frases que ele diz, né, a nossa luz, né, a nossa grande virtude exemplificada no planeta Terra, né, personificada, Jesus. E aí ele falou para os seus apóstolos que a caridade, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ela inclui um sentimento. Atrás de todo gesto que a gente possa fazer, atrás de toda doação que a gente possa oferecer ao próximo, existe o nosso sentimento. E aí ele dá o exemplo do óbolo da viúva, que naquela época, quem ficava viúva sem um marido, ia para a rua mendigar. Não tinha como trabalhar, ia com os filhos embaixo do braço, passar muitas necessidades. Era a vivência social da época, o contexto social, né? A organização da sociedade naquela época.
E aí tinha um gasofilácio onde depositavam moedas de ouro, né, para auxiliar. E aí um monte de gente deitava um monte de moeda de ouro, porque tinha assim, ó, transbordando, né, nos bolsos. E aí chegou uma viúva e colocou 2 moedinhas. E aí Jesus disse: olha bem, de todas as pessoas que deitaram moedas de ouro, né, nesse gasofilácio, essa viúva é aqui exerceu a maior caridade, assim, com o maior sentimento. Ela possui um sentimento maior que todos os outros. Por quê? Porque ela só tinha aquelas 2 moedas de ouro, era tudo que ela tinha para se alimentar e alimentar os filhos. Só que naquele momento ela teve um profundo sentimento de piedade e empatia, que ela pegou tudo que ela tinha e doou para outra pessoa, que ela achou mais necessitada do que ela. E naquela época, nossa, para ser mais necessitado do que uma viúva, tinha que estar realmente numa situação bem difícil, né? Então Jesus disse que, claro, não menosprezando tudo que os outros haviam feito, mas os outros haviam doado aquilo que lhes sobrava. Era o sentimento de ajudar o próximo. Só que em relação àquela viúva que estava dando algo assim, que era tudo que ela tinha, o sentimento de auxiliar o próximo era tamanho que ela abriu mão de si mesma, né? E aí a gente começa a pensar qual será o nosso papel nesse mundo, né? Diante de tudo que a gente vive dentro das nossas famílias, dentro da nossa comunidade, né? Dentro da nossa sociedade, nas instituições que nos cercam. Todos nós nascemos com um propósito de vida. A gente não está aqui a passeio. Claro que a gente está aqui para evoluir e para se construir, é claro. Mas não é só para nós, né? As nossas realizações, as nossas satisfações. A gente está aqui também para contribuir, para doar alguma coisa. E não precisa ser dinheiro, não precisa ser material, não precisa ser o cobertor. Eu posso doar aquilo que eu sei, o conhecimento que eu já adquiri, eu posso dividir com outro. Eu posso doar afeto. O afeto que eu tenho para dar, o carinho que eu tenho para dar, a compreensão, o ouvido amigo, o ombro amigo, a parceria, a amizade. A gente pode doar tantas coisas, ligar para um amigo, ver como é que ele está. Faz tempo que a gente não se fala, manda um recadinho hoje em dia, né? Com a virtualidade é tudo tão fácil. Manda um recadinho no WhatsApp, né? Como é que tu tá? Fez bem? Tô com saudade. Vamos nos ver? Né? Vamos matar essa saudade? Agora que a gente já está conseguindo até se encontrar um pouquinho com os amigos, né? Já estamos nos aproximando enquanto sociedade, como isso faz falta e como é importante a gente estar perto uns dos outros. Não é a mesma coisa estar longe e se comunicando virtualmente. Nunca será a mesma coisa, né? E aí a gente pode também pensar qual é a parcela de contribuição para o mundo que eu vivo. Eu estou fazendo alguma coisa, todos nós estamos fazendo alguma coisa, todos nós estamos contribuindo com alguma coisa. Dá para fazer mais um pouquinho, será? Dá para fazer algo diferente? Né? Dá para mudar o caminho? Dá para ajudar uma outra pessoa, além daquelas que eu já estou ajudando? Dá para começar a fazer algo que eu nunca fiz, mas que eu posso doar, que eu posso contribuir? É algo que a gente pode se perguntar. Porque às vezes a gente fica tão estagnado, tão paradinho, tão acomodado, e tá tudo tão legal e tão bem, que a gente não pensa em subir mais um degrauzinho, em evoluir mais um pouquinho, em doar mais um pouquinho, ao invés de ver um amigo no fim de semana, um parente, uma mãe, uma avó, né, um vô, seja lá uma dinda, uma madrinha, um afilhado, seja lá quem for. Será que eu consigo ver mais uma vez? Consigo ver no meio da semana? Consigo mandar um recadinho? Consigo fazer algo diferente? Será que eu consigo me aproximar mais das pessoas e não precisa ser apenas os nossos parentes? Será que eu consigo fazer algo numa instituição, num orfanato, num hospital, numa casa de idosos, numa escola? Será que na minha comunidade, porque existem as associações das comunidades, né, e elas têm um grande propósito, que é auxiliar aquela comunidade. Será que eu consigo me reunir com algumas pessoas e fazer algo diferente na comunidade que eu vivo, para amenizar as dores, para amenizar os sofrimentos, para amenizar as dificuldades, para amenizar as carências, porque a carência de tudo que existe, a carência afetiva, carência material também. Será que a gente consegue? Às vezes não consegue sozinho, mas será que eu consigo organizar um grupo de pessoas que querem trabalhar comigo para a gente se reunir e construir algo juntos? Às vezes é possível e às vezes a gente nem se perguntou.
e poderia estar fazendo, né? Então, a gente pensa muito também, eu ajudando as pessoas, né? É de mim para os outros. Mas a gente não pensa que nós também precisamos da ajuda dos outros. Eu posso não estar numa situação de penúria, mas poderia. E se eu estivesse, como seria importante que alguém olhasse para mim? Como seria importante que alguém se importasse com a minha situação? Como seria importante que alguém me estendesse a mão? Que alguém me desse um alimento? Como seria importante que alguém me desse um agasalho? Mas mais do que isso, mais do que me alcançar o alimento que nutre meu corpo e me dá forças para seguir em frente, mais do que me alcançar o agasalho que me aquece, né? E me deixa confortável para ter força de novo para seguir nessa vida. Como seria importante que alguém olhasse para mim e dissesse: eu acredito em ti, eu sei que tu é capaz. Existem esses caminhos, existem essas sugestões, vamos juntos, eu te dou a mão, eu te ajudo a começar. Como seria importante que alguém olhasse, se eu estivesse numa situação de penúria, e nós temos vários irmãos nesta situação, que alguém olhasse nos olhos deles e passasse a confiança necessária para eles voltarem a acreditar em si mesmos e reorganizarem o caminho da vida, porque é possível, desde que alguém ajude, desde que haja o que chamamos de caridade. Porque a gente só evolui enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto nação, né, enquanto mundo, planeta, se a gente se estender as mãos. É na ação que a gente encontra a evolução, o progresso, né, a mudança. É quando eu estendo a mão para o outro, na verdade eu estou fazendo a volta, estendendo a mão para mim mesma. Porque quando eu ajudo o outro a evoluir, eu também estou evoluindo. Só com essa atitude, só com essa reflexão, só com essa vontade de querer ser melhor e de fazer melhor, eu também estou evoluindo. Né? Eu também estou mudando a minha comunidade, meu ambiente, porque eu estou me transformando numa pessoa diferente e com certeza essa pessoa diferente que eu estou me tornando vai causar um impacto à minha volta, vai afetar a todos de forma positiva. Nós vamos acabar nos irmanando nessa trajetória de transformarmos o mundo, a comunidade, a escola, o orfanato, o asilo, a casa de idosos, né? Um lugar mais fraterno, mais amoroso, mais amigável, mais visitado, né? As pessoas se sentirem mais observadas, olhadas. Eu me importo contigo, eu sei que tu existe, tu é importante para mim e é por isso que eu estou aqui. Eu quero te conhecer, eu não te conheço. Vamos nos conhecer, vamos criar esse laço. Isso é muito importante, criar laços. Agora nós estamos nos reunindo novamente. Como isso é importante, como isso aconchega os nossos corações. Isso é uma caridade moral. A gente se aproximar, a gente se congregar, a gente se identificar um com o outro, a gente se estender a mão, a gente se convidar, vamos juntos. Vamos na casa espírita? Vamos, eu passo na tua casa. Estamos construindo algo juntos. Estamos buscando algo juntos. É assim que a gente muda o contexto à nossa volta, porque a gente reclama demais, né? Tá tudo ruim, a violência tá horrível, as pessoas estão sofridas, estão traumatizadas porque a gente teve que se distanciar. E a gente já falou muitas vezes de tudo isso, a gente sabe, a gente sentiu no nosso coração, na nossa pele. Foram perdas materiais, perdas emocionais, distanciamentos, isso nos feriu. E agora que nós estamos retornando ao que a gente chama de vida normal, nós estamos um pouco diferentes. É fato constatado. Nós ficamos um pouco mais fechados em nós mesmos. Porque quando a gente se condói, quando a gente se fere, é que nem a ostra, né? O sirizinho que vai para a casca, a tartaruguinha também que se esconde, né? A gente faz isso. Quando algo nos fere, nos espeta, a gente se encolhe. E neste momento nós estamos um pouco encolhidos, todos nós. Nós estamos um pouco sofridos, assim, e a gente vai ficando meio endurecido até. Então é o momento da gente refletir sobre a nossa posição diante do mundo, mas não é o mundo, o planeta, que parece algo assim tão distante, o mundo comunidade, o mundo cidade do Rio Grande, o mundo bairro Cassino,
onde moramos, ou outros bairros de onde viemos, os nossos bairros, a rua onde moramos, né? Qual é a nossa postura diante deste lugar que nós ocupamos? Porque cada um tem o seu lugar e a presença de cada um é fundamental para construir algo melhor que nós podemos construir. Mas isso só se dá em sociedade, isso só se dá em relação com o outro, né? Cair Barchutel diz o seguinte, ó: a caridade pressupõe necessariamente o convívio, participar dos problemas dos semelhantes, das dificuldades dos necessitados, abrindo o coração para o mundo. Daí que Jesus falou do sentimento, porque a gente tem que abrir o coração para abrir espaço para a caridade, para abrir espaço para a gente ser um só, para a gente caminhar juntos, né? Para evoluirmos juntos, para nos ajudarmos, porque a gente ajuda os outros, mas os outros também nos ajudam. Aí, quando a gente pensa em pessoas caridosas, elas não ficaram de fora da tarefa, né? Claro, elas correram atrás de pessoas para trabalhar junto, de recursos materiais, de recursos emocionais, né? Pessoas que estivessem emocionalmente envolvidas com a causa, mas elas não ficaram de fora nunca. Elas sempre estão lá no meio do bolo, né? Trabalhando, auxiliando, levantando as mangas. E a caridade, ela é isso, ela é ação, mas é mais do que uma ação à beira, né? No perímetro, perimetral. Ela é uma ação dentro, inserido em comunidade e faz parte da caridade a criatura ser integrada ao meio social em que se encontra. Segundo os postulados espíritas, a doação material é a primeira manifestação de caridade. E aí, o que vem atrás disso é a ação, é a emoção, é a empatia, é a piedade, né? O que é piedade, né? Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse: tende piedade, que eles não sabem o que fazem. Ter piedade passa pela humildade, né? A gente abrir mão da nossa arrogância, da nossa ignorância até de muitas coisas, da gente achar que tem um patamar mais elevado em relação aos outros, ou que a gente é mais inteligente do que os outros, né? Que a gente é o escolhido. Por quê? Porque nós somos todos imperfeitos. Ter piedade em relação ao outro passa por sentimentos tão elevados quanto a própria caridade, quanto a própria humildade, que é abrir mão do teu egoísmo. É entender que a gente erra, que eu também preciso de ajuda, que eu também sou imperfeita, também tropecei um monte de vezes e vou cometer tantos outros erros. Então, esse dedo que a gente tem apontado para o outro, julgando, se ele fez boas escolhas na vida, se ele passou noites em claro estudando a luz de vela e usando um sapato furado, que é um exemplo real, e se tornou médico, então todo mundo tem que fazer isso, porque a gente começa a colocar as pessoas dentro de quadradinhos, de protocolos, para seguir a mesma regra. Só que as pessoas não seguem a mesma regra, elas são diferentes. Elas percebem e elas querem coisas diferentes. Então, aquele sacrifício que é lindo que um fez, serve só para aquela pessoa. O outro vai conquistar o seu espaço no mundo de uma forma diferente, mas todos eles precisam de ajuda. Nós precisamos de ajuda, a gente não chegou aqui sozinhos, alguém nos estendeu a mão, né? A gente tem que se deixar guiar pela amabilidade, né? Pela generosidade, pela solidariedade, que é estar interessado no bem-estar do próximo instintamente. O espírito Michel que falou da piedade, né? Ele diz que para progredir, domando o egoísmo e o orgulho, a gente tem que buscar a humildade. Seja humilde. Ser humilde não é se diminuir, é entender quem a gente é na realidade. Não se colocar acima e também não se colocar abaixo. Isso é humildade. É observar quem verdadeiramente somos, com qualidades e imperfeições. A beneficência, o amor ao próximo, né? Tudo isso está envolvido com a piedade. A piedade comove a gente até as entranhas, que foi o que esse espírito colocou, que a gente não consegue ficar parado. Não consegue deixar de estender a mão para o próximo, porque a gente vê ele como um semelhante. Joana de Ângeles ainda coloca que a benevolência é um sentimento profundo de amor pelo seu próximo e a compreensão dos seus atos, das suas dificuldades, das suas dores, das suas limitações, porque o outro não vai fazer o que eu quero que ele faça. Ele não vai seguir o caminho que eu acho correto para ele, né? E ainda assim eu não posso deixar de ajudá-lo, não posso deixar de olhar para ele com empatia e tentar
auxiliá-lo a conquistar um mundo melhor, um futuro melhor. Ele é merecedor, sim, do meu amor. Ele é merecedor, sim, do meu auxílio, né? Mas a caridade moral, ela é muito difícil. Por quê? Porque a gente não consegue lidar com as imperfeições alheias. E por que isso acontece? Porque a gente também não lida bem com as nossas. Então é o reflexo. Então, se eu errei, é imperdoável. Credo, vou esconder, não vou nem contar, porque eu estou até com vergonha. Eu não posso errar, eu acho que eu sou perfeita até, né? Se eu erro, não conta nada para ninguém. Deixa passar, os anos vão passar, isso vai ficar esquecido, né? Então, a gente também não se perdoa. A gente também não se estende a mão, né? A gente acha que a gente tem que estar numa caixinha, fazendo tudo bonito, tudo perfeito. Eu tinha que nascer sabendo isso. Como que eu não nasci sabendo isso? Como que eu estou fazendo isso de novo? Meu Deus, que horror, né? Mas a gente faz. Mas a gente é imperfeito. E da mesma forma que a gente é imperfeito, o outro também é. Mas a gente tem dificuldade de lidar com isso. A gente aponta o dedo e julga. E diz, não, tu não merece. Não, nem vou te ajudar, não vou nem te dar ouvidos. Porque tu tá aí repetindo o erro. Como se a gente não repetisse também alguns erros, né? E como se a gente também não precisasse da compreensão dos outros, que os outros ignorassem algumas atitudes nossas, porque a gente fica bem equivocado às vezes, né? E a irmã Rosália, um espírito, ela é bem mais forte nas suas palavras. Ela diz o seguinte, ó: a caridade moral, ela consiste em se suportar uns aos outros. Quando a gente acha que uma pessoa tola está falando, a gente cala. Quando a gente acha que alguém está zombando da gente, a gente se faz de surdo. Quando a gente acha que alguém está com um sorriso de desdém, a gente se finge de cego, finge que não viu, né? Relevar as pessoas que se supõem acima de nós. Isso é um objetivo da caridade moral, é algo importante, mas a gente não consegue, porque a gente fica com orgulho ferido. É algo que a gente não lida bem, com o nosso orgulho ferido. Então, aí a gente acaba se perdendo nos caminhos. E aí a irmã Rosália fala que a vida espiritual é a única verdadeira que existe. É a vida espiritual. E às vezes a gente se julga tão acima, os outros estão acima de nós, e quando a gente vai ver na verdadeira vida, as pessoas têm muito para aprender e para caminhar. E muitas vezes também essas pessoas somos nós. A gente acha que está certo, mas a gente também tem uma visão limitada da vida, né? Se nós aceitássemos que a gente é imperfeito e que a gente tem muito para aprender, nós nos relacionaríamos melhor com os outros. Nós seríamos mais empáticos, mais próximos e com certeza tudo seria melhor, né? Nós conseguiríamos praticar a caridade moral com mais facilidade, porque a gente não ia ficar tão melindrado, tão vaidoso, tão orgulhoso, tão julgador do outro, né? A gente ia largar de mão todas essas coisas e apenas ajudar, apenas com o propósito de ajudar, apenas com o propósito de amenizar a fome, apenas com o propósito de amenizar o frio, apenas com o propósito de amenizar a carência, sem julgar, porque essa pessoa está sozinha, ela não se dá bem com ninguém, ninguém atura, né? Eu não vou lá dar um abraço, que aprenda, que é assim que a gente fala, não é verdade? Vai lá e te rala, é o que a gente diz. Quando tu aprender, tu me diz, vai lá porque tu precisa passar por isso. Quem somos nós para julgar o próximo? Se somos tão imperfeitos quanto ele. Mas a gente vive trocando julgamentos. E nesses julgamentos, nessa troca, nós ficamos sozinhos, desamparados e sofrendo. Porque o sofrimento só aumenta, a dor só aumenta, a dor humana, o sofrimento humano, né? Essa falta de perdão, a gente não consegue se libertar da raiva, do ressentimento, da angústia, de tudo que acaba nos ligando ao próximo. E aí a gente vive aprisionado. Joana de Ângeles diz que o perdão é o auge das conquistas íntimas. Se a gente se percebe como imperfeito, se perdoa, por isso o perdão, né? Que estranho falar perdão no meio da caridade. Sim, mas eu tenho que me perdoar porque eu sou imperfeita. E eu deixo de fazer um monte de coisa que eu deveria fazer, então eu percebo que o outro também precisa de perdão. E aí a gente se ajuda. E aí a gente não se julga. Aí a gente se aproxima, porque somos semelhantes, afinal de contas, né? O egoísmo, o orgulho vai embora. Como é que a gente vai se salvar, como foi dito, que fora da caridade não há salvação se a gente não trabalha de forma construtiva do bem? Como alcançar esse objetivo? Como é que a gente pode evoluir sozinho, sem o próximo, se o próximo é um instrumento de auxílio e um instrumento de aprendizado em relação a nós? Nós vivemos em comunidade, nós nascemos, nos criamos, né? Aprendemos, evoluímos em comunidade, tanto no planeta Terra encarnados, quanto na espiritualidade. Ninguém está sozinho nunca.
Então, como é que a gente vai evoluir se a gente não interagir, se a gente não ocupar o lugar, se a gente não se conectar com o nosso próximo? É preciso fortalecer essas conexões. As mãos que oferecem flores ficam perfumadas, porque tudo aquilo que a gente oferece para o mundo, tudo aquilo que a gente doa, se multiplica dentro de nós e acaba ficando à nossa volta. Então, quanto mais a gente auxilia no bem, na caridade, no auxílio ao próximo, mais a gente vai ter um ambiente saudável, salutar à nossa volta, de bem, de benevolência, de alguém me estendendo a mão quando eu preciso. Às vezes eu nem pedi ajuda, mas a pessoa já está observando, porque vai aprendendo, é um hábito, é um aprendizado, né? Lá no livro Jesus no Lar, tem uma historinha que fala, Jesus, né, falando para os seus apóstolos, ele fala de um soberano que tinha um reino. E aí, nesse reino, começou a ter uma quizila. Assim, algumas pessoas já não gostavam mais desse soberano, começaram a ficar contra ele, a fazer um motim, e ele começou a ficar preocupado. Então, ele chamou um ministro para resolver aquilo ali. E aí, ele chamou um juiz. Olha, vai lá e resolve, porque está tendo um probleminha ali de desentendimento e eu não quero bagunça aqui no meu reino. Aí, o juiz chegou e fez o que ele sabia. Fez um monte de leis, colou nas portas das casas. A partir de hoje é proibido fazer isso, brigar, fazer motim, não sei o quê. E aquilo para as pessoas não significou nada. Era uma palavra morta numa parede. A partir de hoje é importante que eu dedique amor ao meu próximo. A partir tá lá no Evangelho. Eu vou colar isso na parede. Mas se eu colar isso na parede, qual é o efeito? Ação não teve. Aí não deu certo, e aí ele pegou e chamou um doutrinador. Bom, já não deu certo com o juiz, não resolveu, ficou pior, vou chamar um doutrinador. Aí o doutrinador fez um discurso maravilhoso, como é bom, a gente tem que amar o próximo, mas não houve ação nenhuma. E aí piorou, e aí não deu certo. Aí ele chamou um sacerdote, um homem de fé, que ia chamar as pessoas à fé. Mas aí o sacerdote pegou e disse, bom, quem está de acordo com o soberano é uma pessoa abençoada. E quem não está vai ser amaldiçoado. Aí as pessoas ficaram mais revoltadas ainda, se sentiram mais desprezadas, né? Ignoradas nas suas dores, nas suas necessidades, angústias, e também não deu certo. Aí ele chamou um médico de almas, a gente chamaria de psicólogo, psiquiatra hoje em dia, né? Que olhasse assim para os sentimentos e atitudes das pessoas relacionadas a isso, né? Mental. E aí o médico pegou e falou que quem estava de acordo estava com razão, na plena razão. Mas quem não estava ficando meio louco, assim, meio lesado. Foi isso que ele disse. E aí as pessoas, mas o quê? Eu estou pensando diferente, eu estou reivindicando algo, eu estou desconfortável, está dizendo que eu estou louca, que eu não tenho razão de dizer que eu não estou sofrendo, eu não estou sentindo. Não, isso é frescura tua. Tu nem está pensando no que tu está dizendo. Não deu certo, é claro que não deu certo. E aí o trono ficou em perigo, porque no meio de tanta bagunça começou a dar tudo errado. Aí ele chamou um general. O general instaurou uma guerra, um monte de pessoas morreram, fizeram rebelião, buscaram armas, o general morreu, e aí no final o reino estava por um fio, assim, ó. Porque em momento algum, o início da nossa exposição de hoje, esse general não, o soberano, que era o rei, em momento algum ele olhou para o próximo com empatia. Ele nem pensou se ele estava precisando de alguma coisa, ele pensou na sua satisfação própria. E quando a gente fica centrado no nosso conforto, na minha satisfação, numa sociedade segura para mim, no que é melhor para o meu bairro, no que é melhor para minha casa, para minha cidade, é eu confortável e o resto, não sei como será, não estou preocupada com isso, quero que sente lá e fique quietinho, não incomode, não dá certo. Quando a gente não se ajuda, quando a gente não se olha, não dá certo. No final, ele largou de mão e disse, olha, vou chamar um cara ali que é conhecido, é um sábio. Fica ali meditando. Vou chamar esse cara, vamos ver se dá certo. Já tentei de tudo e não deu certo. Meu reino virou uma fogueira, né? Então, vou chamar esse sábio. Aí chamou o sábio. E aí o sábio pegou e sentou e meditou. E ele olhando, né? E aí? Vamos lá, ação, né? Meditou, pensou, refletiu. Observou todo o histórico, né, do general, do médico, tudo que aconteceu com as pessoas. E aí, o que ele fez? Ele levantou, saiu do palácio e foi lá no meio da comunidade. Quando ele chegou lá, para nós é comunidade, né, que fala de um reino e tal, né? Quando ele chegou lá, ele observou o quê? Que tinha um monte de pessoas sem teto.
que tinha um monte de pessoas sem trabalho, que tinha um monte de pessoas sem instrução. E aí ele tomou a ação que ele tinha que tomar. Só que ele não ficou dizendo leis coladas nas portas, não ficou fazendo discursos maravilhosos, ele não ficou amaldiçoando as pessoas, ele não ficou dizendo que as pessoas estavam loucas, ele não ficou sendo violento e vingativo, nada disso. A ação que ele tomou foi criar oficinas, porque era isso que as pessoas precisavam, ninguém tinha escutado até então. Ele abriu estradas no vilarejo, ele improvisou escolas, ele incentivou o serviço e a educação, ele lutou pelo espírito do entendimento e da fraternidade. Aí ele lutou contra a preguiça e a ignorância. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, as discórdias se acerenaram, o povo voltou à pacificidade, eles conseguiram se sentir bem dentro do reino, eles conseguiram se sentir auxiliados nas suas necessidades. E aí o soberano conquistou aquilo que ele queria, que era a paz, o entendimento, a fraternidade e um bom reinado. Então esse texto de Neio Lúcio nos traz o seguinte ensinamento, que enquanto a gente não sair do nosso quadrado e entender que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar a situação atual, que é desconfortável para nós também, que também nos afeta, tá lá fora, mas afeta sim a gente dentro da casa da gente, de alguma maneira indireta que seja. Enquanto a gente não entender que eu tenho que abrir o meu coração para o mundo, que eu tenho que estender a minha mão, vai ser muito difícil a gente construir um mundo melhor. Porque ele passa por isso. Ele passa pela piedade e pela doação. Uma boa noite a todos. Boa. Gente, assim, ó, acho que todos já sabem que nós não estamos passando na Câmara do Passe, né, por conta da pandemia. Então, o nosso passe é aqui. A equipe central está presente, vai um por um, vai passar por todos. Eu quero, assim, que vocês pensem no que vieram fazer aqui, no que vieram pedir. Vamos orar por saúde, saúde dos nossos amigos, dos nossos familiares. Senhor Deus, permita que os bons espíritos que nos rodeiam venham nos auxiliar quando sofremos e nos sustentar quando vacilarmos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam por nós um apoio, uma esperança, uma prova da nossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto dele as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Mestre Jesus, meu Mestre e Senhor Jesus, louvado seja o teu Santo Espírito. Nos momentos penosos de nossas vidas, temos nos apegado contigo e nunca deixemos de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância de nossas vidas, nunca deixamos de render graças ao teu incomparável Espírito. Ajuda-nos, Senhor, em nossas deficiências. Preencha as nossas falhas e não permitas que pelos nossos defeitos seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra manchada. Somos teus discípulos e te amamos. Somos crianças em fase de evolução. Tem compaixão por nós. Abençoa todos os espíritos, nossos irmãos, que nos sustentam, e dá-lhes força para que operem comigo o teu amor. Agora, essa minha terceira oração vai ser por cura. As pessoas que estão em casa, na sua sala, no seu sofá. Vamos pensar em cura. Cura da humanidade, em cura dos nossos doentes, das nossas famílias. Pai, tu és médico divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude àquela que te busca. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que nos aflige nesse momento. Eu sei, Pai,
que tu queres só o nosso bem. Nós queremos a doença que é a ausência da saúde. Junto a teu Filho, Jesus, intercede por aqueles que se encontram enfermos da matéria e do espírito, desanimados em suas enfermidades físicas. Trazei-nos saúde a toda a plenitude da vida, prometida por o nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Peço perdão pelo nervosismo. E que uma boa noite a todos, que todos vão para os seus lares, né, em paz, com saúde, e que tenham um bom domingo, uma semana especial. E sábado, se Deus quiser, nos encontraremos aqui de novo, nesse momento.